e surgiu uma manchinha, a gengiva começou a sangrar, cansada, com falta de ar. Eu comecei a ter taquicardia. Fiz a prova de aula, não foi a nota máxima, mas foi uma nota excelente. O fim da prova de aula me deu muito alívio, porque eu estava mesmo acreditando naquela obstetra da emergência que disse que tudo que estava acontecendo era ansiedade, estresse. Como eu já tinha enviado para o meu orientador a segunda versão da monografia e que eu achava que estava perfeito, eu achei que terminada a prova de aula tudo seria muito mais tranquilo, que eu iria para o estágio sem tanto peso, sem tanta autocobrança e que com isso meu corpo ia responder melhor e o bebê ficaria bem, tudo ficaria bem. No dia seguinte eu fui para minha consulta com a obstetra. Eu andava toda coberta. Dezembro é um mês quente, mas eu andava com saia até o pé e uma blusa de manga comprida. É que era tanta mancha roxa que eu tinha medo das pessoas dizerem que eu estava sendo espancada em casa. É cada preocupação que a gente tem, né? E aí eu fui pro consultório dela sem a meia para ela poder ver. Eu falei pra ela da fraqueza, da tontura, que eu tava sentindo taquicardia, falta de ar. E ela falou, olha, em alguns casos, pode ser que o bebê sugue tanto nutriente da mãe que essa sensação acaba se tornando comum. Eu vou te passar aqui uma vitamina pra você se fortalecer durante a gravidez. E a minha alimentação tava ótima, só que mesmo assim não tava resolvendo. Quando eu falei com ela das pernas, ela falou, olha, tem um remédio, um creme que você mesmo sendo gestante pode usar. Me passou lá o nome, passou a receita direitinho, eu peguei. O jeito que eu falo não é diferente do jeito que eu falava. Então eu falava com ela, apareceram umas manchinhas e eu tô com muitas manchinhas, desse jeito. Então você fala, manchinha, você imagina um negócio desse tamanhozinho, levemente arroxeado, mas não, eram umas manchas desse tamanho e algumas bem escurecidas. Eu falava manchinha. Dá pra culpar a obstetra, né? Nem foto eu mandei pra ela. Eu falei com ela, deixa eu te mostrar só por desencargo de consciência. Porque eu tenho quase certeza que são varizes, mas eu vou te mostrar só pra... Tá bom, então me mostra. Quando eu levantei a saia, ela falou, meu Deus do céu! Eu não esperava aquela reação. Eu achei que ela fosse me passar o encaminhamento para o angiologista. E ela falou, eu vou te passar o encaminhamento para o hematologista e você procura o quanto antes. Na minha cabeça, hematologista tratava de câncer, né? E assim, eu sabia que a queda de cabelo não tinha nada a ver com câncer. Inclusive, muita gente achava que eu tinha câncer porque não tinha cabelo. Mas uma coisa que eu tinha consciência era, o que faz o cabelo cair é o tratamento do câncer, não o câncer. Só que nessa hora que ela falou hematologista, a minha cabeça bugou. Eu já não tinha certeza de mais nada. Eu comecei a pensar se a queda do cabelo tinha alguma coisa a ver com isso, se eu já estava doente quando engravidei, se é que eu estava doente. Eu não tinha coragem de pronunciar a palavra câncer quando ela me mandou procurar o hematologista, porque eu não sabia que hematologista cuidava de outras doenças. Na minha cabeça era só câncer. Então quando ela falou a palavra hematologista, a palavra câncer piscou em letras garrafais na minha cabeça, junto com uma luzinha vermelha, bebê em perigo, bebê em perigo, bebê em perigo. Eu não queria pensar no que poderia dar errado. Eu nem sabia o que pensar. Na faculdade de letras, uma das coisas que eu aprendi foi que a gente precisa da língua para pensar. Tanto que quando a gente sente alguma coisa que o nosso vocabulário não dá conta de traduzir, a gente não sabe o que está sentindo. Eu duvido que exista um único vocábulo capaz de traduzir o que eu estava sentindo naquela hora. Eu posso dizer que estava com medo, que estava preocupada, que estava assustada, mas nada disso comporta o que eu senti. Eu senti o inominável. Eu senti o que língua nenhuma consegue definir. Eu costumava dizer isso da sensação que eu tive quando descobri que estava grávida. O que eu estava sentindo agora era o oposto. O tamanho do que eu senti pela criança não tinha nome. E o que eu estava sentindo naquele momento também não tinha nome, mas estava do outro lado, estava no verso das coisas. É aquele momento da vida que você queria ter um dublê. Não para ver a cena de fora, não. É para nem ficar sabendo que ela aconteceu.
Cheguei em casa, assim, atordoada ainda. Procurei um hematologista que atendesse rápido e o mais rápido que eu consegui por encaixe foi na quarta-feira seguinte. E liguei para ela para falar que já tinha marcado e também para falar da gengivite, porque eu saí de lá tão desnorteada que eu nem lembrei de falar da minha gengiva, que estava muito inflamada já. E ela falou que a gengivite precisaria ser tratada o quanto antes, porque sendo uma inflamação poderia entrar na corrente sanguínea e afetar o bebê de alguma forma. Então eu comecei a procurar dentista, não achei para me atender naquela hora. E depois eu soube de uma emergência odontológica e fui naquele dia mesmo à noite. Falei com ele que a gengiva estava inflamada, ele não quis ou não podia, não sei porquê, tratar da gengivite, mas tirou a contenção que eu tinha. Eu tinha 2 contenções de um aparelho que eu usei alguns anos antes e a de cima estava arrebentada e estava entrando na gengiva, né? Os pedaços estavam entrando na gengiva. Ele tirou, foi um alívio instantâneo e eu queria que ele tirasse de baixo também, já que ele não podia tratar a gengiva, mas ele falou que como a de baixo estava inteira, ele não poderia colocar a mão. E no dia seguinte, eu continuava preocupada, sabe? Eu tinha que resolver essa questão da gengivite, eu sabia que eu já tinha marcado hematologista, mas eu não conseguia pensar em outra coisa. Pensei, bom, eu vou pro estágio, vou passar na farmácia, comprar as coisas que a médica pediu, e pelo menos lá no estágio eu consigo esquecer um pouco disso. Eu fui tomar banho para sair, eu tive sangramento vaginal e eu comecei a chorar, e enquanto eu chorava eu percebi sangue saindo pelo nariz também. Eu já nem chorava mais. Eu saí do banheiro assim, eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que fazer. Eu fui pro estágio assim, pra ser bem sincera, eu não quis contar pra minha médica do sangramento, porque na minha cabeça, uma vez que eu falasse, aquilo se tornaria real. É um pensamento meio estranho, eu não queria contar pra ninguém. Acho que no fundo eu pensava que se ninguém soubesse, o bebê ia continuar ali, ia dar tudo certo. Era só eu ficar quietinha e tudo ia passar. E eu fui pro estágio assim com o coração na mão, assim, com um segredo que eu não sabia se fazia bem em contar ou esconder. E no caminho eu ouvi a música 9 Meses, que era uma música que eu sempre cantava pro meu bebê quando eu tomava banho. Era 9 meses no banho e acalanto na hora de dormir. Eu cantava pro meu bebê todo dia. Eu chorei muito no caminho do estágio. E quando eu cheguei lá, eu até consegui me controlar, mas quando a Raquel me perguntou o que aconteceu, eu desabei. A Raquel era outra professora de língua portuguesa. Ela também era professora regente, mas não minha. Só que como ela e o Luiz Felipe tinham muita parceria, tinham muitos projetos de português e literatura ali no colégio, foi como se eu tivesse 2 professores regentes, sabe? Eu aprendi muito com os 2, especialmente sobre o cuidado com o outro. E foi isso que ela teve comigo. Ela viu que eu não estava bem, perguntou, eu não aguentei, eu comecei a chorar, contei tudo. E ela tentou me consolar como pôde. Ela falou, não fica assim, você já marcou. Você não quer ir para casa? Eu falei, não, eu quero ficar aqui porque as crianças me fazem bem. Eu me sinto bem aqui. Eu não quero ficar em casa sozinha porque eu não vou parar de chorar. E ela falou, fica tranquila, você já marcou, você vai cuidar. Vamos pensar positivo, não há de ser nada. Mas eu sabia que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Eu não compartilhava tanto de sintoma que eu estava tendo com todo mundo. Eu tinha muito medo. Quando eu saí de lá, eu fui procurar um dentista que pudesse tirar a contenção de baixo. Com muito sacrifício eu achei um que me fez esperar 3 horas para ser atendida por encaixe. Falou que eu tinha que procurar periodonto com urgência, como se eu não soubesse. Sábado seguinte eu consegui uma dentista que me tratasse, que fizesse essa microcirurgia que precisaria para estancar, para acabar com a gengivite. Era lá na Taquara e nós fomos para lá. Era distante e eu tava bem cansada já tava bem tonta, mas cheguei lá com o pré-natal, me comunicando por mensagem, porque já tava doendo tudo de novo. Ela falou, não, tudo bem, a gente faz. Ela olhou o exame, tava tudo certo, fez a microcirurgia e falou, olha, como você é gestante, vai sangrar por um pouco mais de tempo, mas não se assusta não, que daqui a pouco para. Eu vou te dar aqui mais uma gase, se você se molhar muito, você troca, e você tem que ficar de repouso durante 2 dias. Sua dieta tem que ser de alimentos líquidos ou pastosos e frios, se possível gelado. Ela até falou que eu poderia tomar bastante sorvete, eu nem gosto tanto. Aí eu fui pra casa e eu saí muito pior do que eu entrei. Assim, eu tava sentindo um alívio muito grande na boca, mas eu tava com um cansaço muito maior do que antes.
Eu cheguei a dormir enquanto ela fazia a cirurgia. Eu peguei no sono. E quando a gente saiu de lá, o carro estava um pouco longe e andar até o carro foi uma tortura. Entrar no carro foi outra, porque a porta do carro parecia mais pesada para abrir, a perna parecia mais pesada para levantar, a cabeça parecia feita de água, que eu tinha que equilibrar assim, porque qualquer movimento tudo rodava. Eu entrei no carro em câmera lenta, o banco ficou bem recostado assim. Eu fechava os olhos e torcia para chegar logo em casa. E a Gazi encheu de sangue, eu troquei, como ela recomendou, só que a outra Gazi também encheu de sangue e eu ainda estava muito longe de casa. Estava no engarrafamento e bem longe. Eu olhava assim para frente, acho que eu estava na linha amarela. Um calor. Eu ia ficando cada vez mais fraca e perto de casa nós paramos numa farmácia para comprar mais Gazi. Eu tava tão letárgica assim, tudo parecia em câmera lenta. Aí veio aquele monte de Gazi e quando eu cheguei no meu prédio, me pus a subir, porque eu morava no 3º andar de um prédio sem elevador. Eu comecei a subir bem devagar. Só que aquele devagar escondia um esforço sobre-humano para subir aquilo ali. E quando eu cheguei no último lance de escada, eu não tinha mais força. O tempo parou para mim. Era como se eu já tivesse dado todas as minhas forças até ali. Eu não sabia como continuar. Era um cansaço que doía. Eram 7 degraus. E eu olhava para eles como se fosse uma montanha. Eu não conseguia. E eu não conseguia nem falar o que estava sentindo, porque eu estava com a boca cheia de Gazi para estancar o sangue. Aí eu me escorei na parede e comecei a chorar. Eu chorei igual criança, assim. Eu não aguentava mais. Mas eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. E a pessoa que estava comigo já estava lá na porta do apartamento falando: olha, quanto mais rápido você subir, mais rápido acaba. Como é que você explica? E aí eu fui me apoiando no corrimão da escada. Eu usei o corrimão da escada como é que eu vou explicar? Como apoio, assim, eu literalmente puxava o corrimão da escada para conseguir subir aqueles malditos 7 degraus. E quando eu entrei no apartamento, eu fui direto pro banheiro para poder jogar a Gazi fora e já colocar outra. Depois eu fui pro quarto e já fui tirando a roupa, porque o contato de um tecido simples sobre a pele me angustiava também. Eu não sei te explicar porquê, mas eu não conseguia ficar vestida e aí eu deitei na cama, porque tinha que ficar de repouso, né? E eu já estava bem tonta e o coração acelerado. E eu pensei, se eu deitar e ficar quietinha, a sensação de vertigem vai parar. Mas não... mesmo parada, tudo rodava assim. E eu não sabia o que estava acontecendo. E aí depois que eu deitei,
eu precisava comer alguma coisa, né? E não... Acho que tinha uma sopa, mas eu não conseguia fazer isso sozinha, eu precisei de ajuda. E o simples fato de levantar para encostar na cama já me deixou mais tonta e a taquicardia aumentou. E eu não queria ir para minha mãe, porque o plano era esse, passar esses 2 dias de repouso na casa da minha mãe. Eu não queria ir. Não que eu não quisesse ficar com a minha mãe, não era isso. Eu até queria ficar perto da minha família enquanto eu tivesse que ficar de repouso, mas eu não queria sair de casa. Eu não queria levantar da cama. Eu queria dormir. Eu estava num cansaço que eu não sabia explicar. Só que a pessoa que estava comigo tinha um compromisso. Não podia ficar comigo ali. Então, ele falou assim, eu vou ligar para sua irmã, pedir para sua irmã vir. Eu não queria dar trabalho para ninguém. Mas ele falou, eu posso demorar, e aí é melhor você ficar lá na sua mãe, tá. Aí eu falei, então você vai ter que deixar a porta aberta, porque eu não consigo levantar para abrir. E você tem que deixar a portaria avisada também, porque se eles tocarem o interfone, eu também não vou conseguir atender. Eu não consegui levantar da cama. Pra ser sincera, eu nem considerei a hipótese de querer ir ao banheiro, porque Aí ele colocou uma bacia de água do lado da cama para eu poder cuspir o sangue, deixou as gases perto de mim para eu ir trocando. Tudo que eu fazia exigia tanto esforço. Tudo, o movimento mais simples, tipo virar de lado para cuspir na bacia, virar para o outro lado para pegar outra gase. Tudo fazia o coração acelerar tanto. Eu estava tão cansada. Aí ele saiu. Eu fiquei lá. E o cansaço foi aumentando. Era uma fraqueza. Era como se eu estivesse apagando, sabe? Aí juntou tudo. O cansaço, a taquicardia, aquela sensação de estar tudo rodando. E sozinha. Aí meu corpo foi ficando mole, eu fui ficando lenta, fui fechando o olho e